Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de abril. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 0,85%, sinalizando aqui um movimento de subida no gráfico diário, que pode durar aqui mais uns 2 pregões, não necessariamente que vai ter mais 2 pregões de alta, mas podemos ter aqui esse movimento replicando aqui essa correção para cima, sendo que o patamar de resistência que eu considero mais relevante para o Ibovespa, já citado na última videoanálise, 66.200 a 66.600, é onde pode frear aqui esse movimento de subida no índice Bovespa e gerar alguma movimentação para baixo. Depois disso, vamos falar então dos futuros. Só para mencionar que, para reverter essa sinalização positiva do pregão de hoje, teria que perder a mínima aqui desse fundo gerado no pregão de hoje, que seria a perda dos 64.774 pontos. Então, futuros. No mini índice, cheguei a recomendar 2 operações, sendo que a primeira não foi executada, foi cancelada depois que era a superação da máxima desse candle, abriu com gap de baixa, ficou bem travado no início do pregão, rompe tudo para cima, depois faz aqui uma correção que quando eu passei tinha uma possibilidade de ter um falso rompimento desse fundo e voltar aqui forte para cima. Só que fechou o candle seguinte, já fecha abaixo, eu cancelei a possibilidade de entrada, fiquei de olho nesse próximo candle para ver se iria fechar algo nesse sentido aqui para buscar essa compra. Isso terminou não acontecendo, eu não fiz essa entrada. Depois disso, recomendei nova compra se superasse a máxima desse candle. Essa compra foi executada, ficou um pouco travada nos primeiros candles e quando chegou nesse candle que bate ali na região de resistência anterior, na faixa dos 850, não consegue fechar acima nesse candle e o próximo abre abaixo, vai lá nos 850, não consegue se manter acima, começa a perder força, eu encerrei aí essa posição logo no início da formação deste candle, gerando então um ganho de 0,08%, capital total mais 0,1% nessa posição de compra no mini índice. Olhando para o G60 do mini índice, a gente pode ver que o mini índice conseguiu no pregão de hoje, depois de ter aberto aqui para baixo, reverter essa sinalização negativa da abertura e gerar um movimento constante aqui para cima com máximas e mínimas ascendentes no G60, confirmando aqui a superação de topos anteriores. Esse cenário, somando isso ao gráfico diário que eu já até mencionei no Ibov, apoia mais a operação na ponta compradora, ou seja, retorno aqui, movimentação para baixo, com sinalização de alta em cima de alguma região de suporte, seria interessante para a ponta compradora aqui no mini índice. Para gerar um cenário mais para venda, teria que ser uma sinalização mais relevante para baixo no G60, e mesmo assim com uma certa cautela para se buscar essa operação na ponta vendedora, devido ao cenário ter voltado a ficar um pouco mais para cima. Depois disso, vamos para o mini dólar. O mini dólar não cheguei a recomendar operações no pregão de hoje. O principal ponto que me chamou a atenção para buscar, observando aqui a abertura para cima, forte e alta no primeiro momento, volta para baixo. O principal ponto que me chamou mais atenção para operação de venda foi quando voltou aqui para baixo do gap, gera aqui uma tentativa de subida, um candle de indefinição no G60 com superação da máxima deste candle, a possibilidade de gerar um fundo em cima de um nível de suporte, mas a forma como aconteceu justamente esse recuo aqui, não consegui encaixar uma entrada pelo gráfico de 10 minutos, que é o gráfico que eu costumo gerar aí como referência as minhas entradas. Então, não fiz entrada no mini dólar no pregão de hoje. Olhando aqui para o G60, a gente tem no intraday tendência de baixa, apoiando mais operações na ponta vendedora, preferencialmente após recuo no gráfico de 60 minutos. Esse recuo no gráfico de 60 minutos coincidia aqui com a região de 129, 130 até o 134, seria interessante para ficar de olho numa formação de topo, apoiando mais a operação na ponta vendedora. E o início de um movimento se abre caindo e gera alguma sinalização de subida no G60, seria a possibilidade de se buscar operação na ponta compradora de day trade, mas com a cautela um pouco maior, logicamente, porque é um movimento de correção e está logicamente contra a tendência do gráfico aqui intraday. Olhando então para as ações, PTR4 no pregão de hoje apresentou alta de 1,23%. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço a sua valiosa atenção. Então, dentro do que eu falei na última videoanálise na Petro, está em cima de um patamar de resistência, já começou a fechar acima de um primeiro nível, na faixa ali dos R$ 14,84, próximo nível R$ 15, número redondo, até um outro nível aqui onde deu uma parada no preço, na faixa ali por volta dos 15,10. Então, se essa ação apresenta alguma sinalização de baixa aqui nesse ponto, ou um candle mais de fraqueza aqui nesse movimento atual de subida um pouco mais prolongado, é uma das alternativas de se buscar alguma operação de venda, mas sem exigir muito do objetivo para baixo, ou seja, sem ter a expectativa de que vai vir buscar esse aqui fundo anterior. Seria mais para pegar algum movimento para baixo na Petro após um bom movimento de
subida que vai dando indício de entrar numa nova tendência de alta. Por esse motivo, é uma operação um pouco mais arriscada, vamos ficar de olho aí no próximo pregão. Gráfico da Vale 5. Vale 5 fechou aqui um fundo, confirmou um fundo ascendente, fechamento com alta de 3,54%, apontando para o rompimento aqui dos 29,13, o que faz ela retomar essa tendência dela de alta na superação dos 29,13, mas vai ser importante, por estar dentro desse movimento aqui de baixo, vai ser importante para esse ativo conseguir se sustentar acima dessa região, ou seja, usar essa região dos 29,13 até um patamar ali em torno de R$29 como suporte, não voltar a ficar trabalhando abaixo desse nível aqui para Vale 5 seria o ideal para se ter novamente um cenário mais favorável para a operação na ponta compradora. Para quem já está comprado, abre-se a chance até de trabalhar com stop já abaixo da mínima do candle de hoje e aí subindo gradativamente esse stop para as mínimas ascendentes no gráfico diário, que pode ter mais 1 a 2 pregões, principalmente uns 2 pregões, não necessariamente os 2 de alta, algo semelhante que eu comentei no Ibovespa. Depois disso, então, vamos falar aqui das próximas ações RADL3. Recomendação de compra na RADL3 no rompimento aqui do 59,22, não foi executada ainda neste pregão, fica válida para o próximo pregão se conseguir romper esse 59,22, podendo trabalhar com stop aqui para baixo aí dos R$ 58,20, na expectativa de pegar um fundo ascendente um novo movimento de alta a favor de uma nova tendência na RADL3. BBSE3 também uma das possibilidades de se buscar compra aqui também de uma sinalização de fundo, depois desse movimento aqui de subida, ter superado aqui essa região, um topo pequeno no gráfico de menor periodicidade mais visível no G60, é uma das possibilidades de se buscar uma compra a favor de um novo movimento de subida. É uma região de resistência importante que ela está. O único ponto que apoiaria seria a expectativa de tentar pegar aqui um novo movimento de subida no gráfico semanal, depois de ter feito esse movimento de subida, superado esse topo anterior e estar aqui se sustentando acima desse patamar aqui, funcionando agora como suporte. Essas seriam das alternativas em cima de BBSE3. PK4 também me chama a atenção para uma possível compra na superação da máxima do pregão de hoje, trabalhando com stop para baixo do 59,50, tentando também pegar um novo movimento de subida desse ativo, depois desse movimento ter rompido todos os topos anteriores e ter gerado uma possibilidade de gerar ter mais um movimento de alta a favor de uma nova tendência de subida na PK4. IP3, entrei e encerrei a posição no mesmo pregão, ativo, recomendei a entrada na superação dos 29,36, essa compra foi executada, só que na primeira hora de pregão ela consegue fechar acima desse nível de resistência, 29,36, 29,38, e na segunda hora de pregão já fecha abaixo. Eu já tinha mencionado que seria importante esse papel se sustentar acima dos 29,47 a 29,38. Quando volta para baixo, fecha aqui embaixo, eu já mandei uma mensagem informando que eu poderia encerrar essa posição antes do stop que foi estabelecido para a ação. Fiquei acompanhando o papel. Quando esse papel vai aqui em cima, gera esse movimento de subida, uma sinalização de fundo no G60 e volta no mesmo candle para baixo desse nível aqui de 25, eu optei logo na sequência, um pouco depois, por encerrar essa posição aí na ponta compradora com stop mais curto de 0,58%, capital total uma redução de 0,13%. Ainda é um ativo que chama atenção para ficar de olho nos próximos pregões, na possibilidade de compra, dependendo do que acontecer aí a partir do próximo pregão. E por último, Rent 3. Rent 3, ativo que eu encerrei a posição no pregão de hoje, e a ação conseguiu gerar uma bela violinada, vamos dizer assim, através de um gráfico de menor periodicidade, um gráfico de 60 minutos, onde a ação abre caindo, abre aqui no mesmo nível do anterior, mas vem um pouco para baixo, gera um rompimento aqui desse patamar que eu já tinha citado na última análise, na faixa dos 42,23, faz uma máxima na primeira hora de pregão em 42,45, depois volta tudo para baixo, fecha aqui nesse nível e ainda perde a mínima do pregão, ou seja, dupla sinalização negativa em termos de se sustentar acima do patamar de resistência e ainda perde a mínima do dia. E aí, por esse motivo, quando ela faz isso, eu optei por encerrar essa posição. E observe o que aconteceu, ela foi lá mais embaixo, foi bem mais embaixo, foi em 41,64 e fechou na máxima do dia com uma alta de 2,36%. Para quem está posicionado, seria interessante não mais trabalhar com stop um stop de perda. Seria interessante já se trabalhar com stop de proteção, por exemplo, aqui na faixa dos 42,10, depois dessa boa sinalização para cima, em cima da Rent 3. Então, esses amigos, só para mencionar, na Rent 3, o encerramento foi com uma perda de 0,52%, capital total menos 0,13%. Então é isso, um grande abraço e até o próximo pregão e a nossa próxima videoanálise.